got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 24 de julho de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 13 jogos, né? Uma rodada aí que a gente vai ter bastante jogos interessantes e no final do vídeo vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, sua moral aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos, conteúdo que eu lançar aqui dentro e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui e também vai ajudar pra que esse vídeo chega para outras pessoas dentro do YouTube. Então mete o dedo no like, é de graça e vocês vão estar me ajudando demais, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando todas as informações possíveis para vocês. E lembrando que agora lá no WhatsApp a gente, no grupo, né, no grupo VIP, a gente tá com uma novidade, né, tanto no WhatsApp como no Telegram, que a gente tá trabalhando no mercado ao vivo, tá, galera? A gente começou a trabalhar no mercado ao vivo também para vocês que gostam, então mais uma novidade lá no VIP. Corre lá que ainda tem vaga no WhatsApp e também tem muitas vagas lá no Telegram, né? Então, para maiores informações, só chamar lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para esse domingão aqui são esses jogos, né? Acredito que são os jogos assim mais interessantes para essa rodada. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando é campeonato alemão, né? A Bundesliga 2, que é a segunda divisão. Jogo entre Hamburgo contra o Rostock. Jogo que acontece às 8h30 da manhã. O jogo vai ser na casa do Hamburgo, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O Hamburgo aí que é uma equipe que quando joga em casa aí sempre consegue bons resultados, né? Dos últimos 10 jogos aí oscilou um pouco, né? São 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas nos últimos 10 jogos, mas é uma equipe que sempre costuma apresentar um bom futebol jogando em casa, né? O Rostock, por sua vez, jogando fora de casa também tem uma sequência interessante, né? São 4 empates, 5 vitórias e apenas 1 derrota, mas no confronto direto a gente vê aqui que o Hamburgo tem grande favoritismo, né? O Hamburgo aqui dos últimos 5 jogos jogando em casa contra o Rostock venceu os 5. E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, tá? Acredito num jogo favorável demais para o time da casa vencer e também vamos ter a oportunidade de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo. Então a gente vai com duas opções. A primeira opção aqui, a dica casa vence, para o Hamburgo vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair pelo menos um golzinho na primeira etapa do jogo. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o time da casa. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato da Noruega, segunda divisão. A gente vai ter um jogo bem interessante aqui, né? O Midtjylland contra o Start, duas ótimas equipes, né? Com ataque bem efetivo. Jogo que acontece 10 horas da manhã. O jogo vai ser na casa do Midtjylland, que na minha opinião aí tá jogando em casa, mas não chega a ser tão favorito, né? Se a gente for ver na classificação, o Midtjylland tá até à frente, né, do Start, porém o Start é uma equipe chata, né? E no confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande, né? Dos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias do Start, 2 vitórias do Midtjylland e 1 empate, né? Então, costuma sempre ser bem equilibrado esse confronto e acredito que nesse jogo de domingo não vai ser diferente, tá? Na classificação aqui a gente vai ver que o Midtjylland, por exemplo, jogando em casa tem uma campanha boa, né? 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Enquanto o time do Start, jogando fora de casa, tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, né? 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas oportunidades, galera. A primeira opção que eu acho bem interessante aqui é pra gente assistir gol das duas equipes e outra opção também interessante é o mercado de gols, né? Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica ambos marcam, para as duas equipes marcarem gol. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Grande chance aí de bater aí 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, arriscaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro Série A, jogo 11 horas da manhã, jogo entre Avaí e Flamengo. Flamengo aí que pode ter a estreia do Vidal, né? Jogador aí que foi contratado aí como uma estrela, né? Um jogador aí que passou muita temporada na Europa, né? Um jogador aí de grande nível e vai acrescentar bastante nesse time do Flamengo, né? E ele pode estrear aí contra o Avaí, o que é um reforço tanto para o Flamengo. Nesse jogo aí, Flamengo a princípio vai com seus titulares, né? A maioria dos seus titulares vai estar em campo e o Avaí aí que vai em busca de uma vitória, né? Jogando em casa, né? O time tá aqui em 13º lugar, vai em busca dessa vitória para poder subir na tabela, e o Flamengo vai em busca aí dessa vitória aí para poder, quem sabe, entrar aqui no G6, né? Dependendo do resultado aqui do Inter, se o Inter, por exemplo, perder, possivelmente aí o Flamengo vencendo pode pegar essa 6ª posição. Então acredito que o Flamengo vai em busca dessa vitória, mesmo jogando fora de casa. É uma equipe que tá embalada, né? Dos últimos 5 jogos aí venceu 4 e perdeu apenas 1, enquanto o Avaí dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa,
casa, o Avaí tem um desempenho bom, né? São 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas apenas. E o Flamengo, por sua vez, jogando fora de casa, não tem um desempenho legal, né? 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Mas pelo futebol que está apresentando aí, acredito muito no favoritismo do Flamengo para vencer esse jogo. Com isso, a gente vai ter 2 oportunidades, né? O mercado de gols aqui também é muito interessante e uma vitória aqui do Flamengo também é muito viável, né? Então a gente vai com 2 opções, né? A primeira opção que eu deixo para vocês aqui é a dica fora vence, para o Flamengo vencer esse jogo. Segunda opção que é mais interessante aí também, né? Que também é interessante, né? É o mercado de gols. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais, então a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 Flamengo, 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Noruega, primeira divisão, jogo entre Sandefjord contra o Molde, jogo 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Sandefjord e acredito aí que vai ser um jogo interessante para a gente assistir bastante gols, né? O Sandefjord aí, se a gente for puxar aqui dos últimos 10 jogos, a gente vai ver que o time marcou gol nas 10 partidas, né? Teve aqui 4 derrotas, mas nessas derrotas o time também marcou pelo menos um golzinho, né? Teve 2 empates em 2-2 e teve 4 vitórias aqui que o time automaticamente marcou gols também, né? No confronto direto a gente vê aí que esse confronto direto aí, o Sandefjord jogando em casa sempre marca gols, né? Se a gente for puxar aqui os últimos jogos aqui, a gente vai ver que bateu, por exemplo, ambos marcam em todos os jogos e mais de 2,5 gols, por exemplo, bateu na maioria dos jogos, né? Só teve esse jogo aqui que ficou 1-1. Então, jogo excelente pra gente assistir gol das 2 equipes e também pro mercado de gols, né? A gente vai ver aqui que o Molde, por exemplo, jogando fora de casa é uma equipe também que sempre marca gols, né? Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, a equipe jogando fora de casa só não marcou gols em duas oportunidades, né? Nesse 0-0 contra o Rosenborg e nesse 0-0 contra o Hankan, né? Nos outros 8 jogos aqui, sempre marcando um golzinho ou mais. Então vai ser um jogo interessante aí pra gente assistir assim bastante gols e gols das duas equipes, né? No campeonato aqui a gente vê que o Molde é líder do campeonato, né? Com 33 pontos, tá à frente aqui só por causa do saldo de gol, né? Porque o Lillestrøm também tem 33 pontos. E o Sandefjord que vai em busca dessa vitória aí pelo fato de estar aqui na parte de baixo da tabela em 11º lugar, né? É uma equipe que marcou 23 gols, sofreu 26, né? Uma média alta de gols marcados, porém uma defesa bem vazada, né? Então a gente pode estar pegando 2 opções aqui, galera. A primeira opção que eu acho bem interessante aqui é a dica ambos marcam. Grande chance aí de saírem gols aí das 2 equipes. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Também é jogo bom para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 fora, 3-2 pro Molde. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Islândia. A gente vai ter aqui o jogo entre Keflavik contra o Akureyri. Jogo 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui, jogo ótimo também para gols, galera. São 2 equipes aí que tem um ataque bem efetivo. O time da casa, por exemplo, o Keflavik aqui tem uma defesa frágil, né? 23 gols sofridos e 24 gols marcados, né? Então, enquanto aqui o Akureyri, que é o time visitante, tem 25 gols marcados e 16 gols sofridos. No confronto direto, galera, a gente vai ver aqui que sempre costuma sair bastante gols, né? 3-2, 3-1, 2-1, 4-1, 2-1, ou seja, sempre costuma bater 3 gols ou mais, e também tem assim uma sequência boa, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí, sempre batendo aí, ambos marcam também, né? As 2 equipes marcando gol. E acredito que nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? Vai ser jogo bom para gols e também bom aí pra gente assistir gol das 2 equipes. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 2,5 gols. Grande chance de saírem 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí ambos marcam. Grande chance aí de saírem gols aí das 2 equipes. Placar para esse jogo, arriscaria aqui 3-2 fora, 3-2 para a Akureyri. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Noruega, primeira divisão, um jogo entre Strømsgodset contra o Hankan, jogo 3 horas da tarde. Nesse jogo aqui acredito muito no favoritismo do time da casa, né? O Strømsgodset aí que está aqui em 6º lugar com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, enquanto o time do Hankan está em 10º lugar com 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, né? É o time que mais empatou até o momento, né? São 8 empates aí em 14 partidas, né? Um time que empata muito e jogando fora de casa aí o Hankan tem apenas uma vitória, 4 empates e uma derrota, né? Como eu falei, tanto jogando em casa como fora, o time empata bastante, né? Enquanto o Strømsgodset jogando em casa aí tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Dos últimos 5 jogos ganhou 4 jogos e empatou 1. E nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter grande favoritismo aí do time do Strømsgodset para vencer esse jogo. Talvez um empatezinho, né? E com isso a gente pode estar pegando a dica de segurança, que é a dica casa vence com empate anula, como primeira opção. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui ambos marcam. Acredito que as 2 equipes devem marcar gol. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Strømsgodset, 2-1 casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, jogo 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito que vai ser um jogo bem interessante, né? As duas equipes vêm de uma sequência muito boa, né? Se a gente for ver os últimos jogos aqui do Fluminense, o time vem de 4 vitórias e um empate, né? No caso aqui dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Enquanto o time do Bragantino aí dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias seguidas, né? 4-0, 3-0, 2-1. Então vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E tem apresentado bom futebol, né? Pelo menos a gente tem assistido aí o Arthur, por exemplo, jogando bem. Tem um próprio atacante Alejandro, que tem jogado muito bem também. O time todo ali tem jogado direitinho, né? Só que pela frente aí vai ter o Fluminense, né? O Fluminense jogando em casa aí é muito forte e vem de uma sequência muito boa, né? No último jogo aí conseguiu uma virada aí muito boa aí contra o time do Goiás, né? Chegou a ficar atrás do resultado, se eu não me engano, 2 vezes e conseguiu virar aí para 3-2, né? E acredito aí que nesse jogo vai ser bom para gols, né? Porque são 2 ataques bem efetivos. A zaga do Red Bull Bragantino não é tão forte, ainda mais que eu acho que o Léo Ortiz não vai jogar, pelo fato de ter tomado, acho que o 3º amarelo, né, alguma coisa assim. Então, querendo ou não, acaba ficando um pouco frágil a defesa, né? E nesse jogo aí a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais. E se eu tivesse que apontar um favorito aqui, eu colocaria o Fluminense para vencer esse jogo, né? Então, a gente pode estar indo com 2 opções. A primeira opção, que é bem mais interessante aí, mais segura, né, é o mais de 1,5 gols. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí casa vence com empate anula, né? Fluminense para vencer com empate anula aí tem grande chance de bater. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro Fluminense, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Palmeiras e Internacional, jogo também bem interessante, né? 4 horas da tarde, Palmeiras vai estar jogando em casa, onde é muito forte por sinal, né? Palmeiras aí que é líder do campeonato isolado, né? 4 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, que é o Corinthians. O time até o momento aí tem 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas apenas, 29 gols marcados e 12 gols sofridos, né? Vai pegar o Internacional aí que vem fazendo uma campanha razoável, né? Razoável para boa, vamos dizer assim, né? Tá aqui em 6º lugar, 7 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados, 18 gols sofridos, 30 pontos até o momento. A gente vai ver aqui que o Palmeiras jogando em casa aí tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Internacional aí tem 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota apenas, né? Tem jogado bem fora de casa. Mas como vai pegar o Palmeiras aí que tem uma equipe muito forte, acredito muito no favoritismo aí do Palmeiras para vencer esse jogo e também acredito que vai ser um jogo bom para gols, né? São 2 equipes aí que tem um ataque bem efetivo, então grande chance aí de saírem pelo menos 2 gols nessa partida. Com isso a gente vai com a primeira opção aí com a dica casa vence, o Palmeiras vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de 1,5 gols. Grande chance de bater 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato da Islândia, jogo entre Hafnar Fijordu, acho que é assim que se pronuncia, contra o Breiðablik. Esse jogo que acontece 4h15 da tarde. Nesse jogo aqui a gente vai ter um equilíbrio muito grande. Acredito até um pouquinho no favoritismo do Breiðablik, né? Que é líder do campeonato aí de forma isolada, né? São 11 vitórias, um empate e uma derrota apenas. 38 gols marcados e 14 gols sofridos. Enquanto o time da casa aí, o Hafnar, tá aqui em 9º lugar com 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas até o momento, né? 16 gols marcados, 23 gols sofridos. Se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vê que querendo ou não tem assim um pouquinho de equilíbrio, né? O favoritismo é do Breiðablik porque venceu 3 partidas, né, dos últimos 5 jogos. Mas dessas 3 vitórias aí foram 3 vitórias jogando em casa, né? Então a gente tem que ver que o Breiðablik vai estar jogando fora de casa. E se a gente for ver aqui, por exemplo, o time do Hafnar aqui jogando em casa, dos últimos 5 jogos, venceu os últimos 2 jogos mais recentes, que foi em 2020 e 2021, né? Venceu por 1-0 e venceu por 3-1. Então, nesse jogo aqui, ao invés da gente arriscar uma vitória do time favorito, que seria o Breiðablik, a gente pode estar pegando o mercado de gols e até mesmo o mercado de ambos marcos, que também tem grande chance de bater, tá, galera? Acredito que o time do Hafnar tem chance de marcar pelo menos um golzinho e o Breiðablik tem chance de marcar 2 gols ou quem sabe até mais. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica de gols, né? A gente pode estar pegando a primeira opção aí, mais de 2,5 gols. Grande chance aí de saírem 3 gols ou mais. Segunda opção aqui que a gente pode estar pegando é o ambos marcam. Grande chance aí das 2 equipes marcarem gol. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora, 2-1 pro Breiðablik. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, vai ser um jogão, né, por sinal, jogo que acontece 6 horas da tarde, né, nesse confronto aí acredito muito no favoritismo do Atlético Mineiro, né, Atlético Mineiro aí que vai em busca dessa vitória para poder pegar aí pelo menos a segunda posição, né, já que o time pode ir a 35 pontos, ninguém pega a liderança desse campeonato nessa rodada, né, já que o time do Palmeiras tem 4 pontos de vantagem, então tanto o Corinthians como o Atlético Mineiro só podem ir a 35 pontos, então ficaria 1 ponto atrás aí do Palmeiras, e o Palmeiras ainda vai jogar
jogar, né? Tem a chance de vencer aí, ou até mesmo empatar e conseguir pontuar. Então, acredito aí que os times, tanto o Atlético Mineiro como o Corinthians, vai em busca dessa vitória aí para poder pelo menos encostar na liderança, não deixar o Palmeiras ficar mais isolado ainda na liderança, né? Então, acredito que vai ser um jogo bem disputado, mas eu acredito no favoritismo do Atlético Mineiro, né? Que jogando em casa aí é muito forte. Até o momento são 5 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. Enquanto o time do Corinthians, jogando fora de casa, tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Dos últimos 5 jogos aí, o Corinthians venceu apenas uma, perdeu 3 e empatou uma, jogando fora de casa. Então não vem de uma sequência muito boa, né? Vem de 2 derrotas seguidas aí pro Fluminense, uma goleada por 4-0, e pro próprio Ceará aí também, que quase foi uma goleada, né? 3-1 é quase uma goleada, né? Diria aí, se fosse mais um golzinho ali, 4-1, seria mais uma goleada, né? Mas, enfim, o Corinthians não tem jogado muito bem fora de casa, né? E o Atlético Mineiro aí vai ter a volta do Hulk, o que ajuda muito ali a parte ofensiva do time, né? Então, nesse jogo, eu apontaria aqui o Atlético Mineiro como favorito, e também acho que é bom, assim, um jogo bom para pelo menos 2 gols ou mais. Acredito que pelo menos 2 gols aí deve sair nessa partida. Então, a gente vai com a primeira opção aí, com a dica Casa Vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de um gol e meio. Placar para esse jogo colocaria 2-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Campeonato do Uruguai, jogo aqui entre Nacional contra o Boston River, jogo 6 horas da tarde, né? Nesse confronto aqui, favoritismo total aí pro time do Nacional, que vem jogando muito bem, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e 1 empate, e o Boston River, que também vai fazendo a campanha boa, né? Dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, né? No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vê que o Nacional tem favoritismo, né? 3 vitórias do Nacional, 1 vitória do River e 1 empate, né? Dos últimos 5 jogos. E o jogo mais recente, que foi no mês 4 agora desse ano, né? A gente vê aqui que o Nacional venceu fora de casa por 6-0, né? Uma goleada. E pelo futebol que vem apresentando aí o Nacional, tem grande favoritismo aí para vencer esse jogo, né? E tem a notícia aí também, né? Não sei se ainda é certo nessa notícia, mas pelo que eu tava assistindo aí, lendo os noticiários aí, o Luiz Soares, né? Vai estar voltando aí pro Nacional depois, acho que de 16, 17 anos, ele tá de volta aí no Nacional. Pelo que eu tava lendo aí, ele deve jogar até a Copa do Mundo, né? Então vai reforçar o time aí até o final do ano mais ou menos, e com isso aí o Nacional ganha muito, né, porque é um atacante aí de alto nível, né, e nisso aqui, galera, eu acredito que vai ser jogo bom para gols e vitória aí também do Nacional, né, acredito aí que o Nacional é o grande favorito para vencer, mesmo o Boston River fazendo uma temporada boa também, né, esse início de temporada bem interessante. A princípio aqui a gente vai com a primeira opção, com a dica Casa Vence, pro Nacional vencer esse jogo, e a segunda opção a gente pode estar pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que no primeiro tempo a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho, ou quem quiser também ter mais de um gol e meio, né, só que eu acho que o mais de um gol e meio tá pagando pouco. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Tá pagando 1,29, 1,28. Pra botar no bilhete é bom, né? Mas o mais de meio gol no primeiro tempo tá com a odd melhor, tá 1,38, se eu não me engano. A princípio são as duas opções aqui bem interessantes, né? Vitória do time da casa e o mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo colocaria 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais o jogo do Brasileirão Série A, jogo entre Fortaleza e Santos, jogo 7 horas da noite. Nesse confronto aí, Fortaleza aí vai no desespero, né? O time simplesmente está fazendo uma campanha horrível nesse Campeonato Brasileiro, né? Até o momento o time está em penúltimo lugar aqui com 14 pontos. Se o time vencer, continua na zona do rebaixamento, então é uma situação bem complicada, porque o Fortaleza tem que vencer, tem que fazer o serviço de casa e ainda torcer para América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, até mesmo que o Goiás, Avaí perderem as partidas, né? Pelo menos que essa turma aqui do América Mineiro, Coritiba e Cuiabá, eles teriam que perder esses jogos, porque não adianta nada o Fortaleza vencer e essas equipes aqui da parte de cima aqui, né, de 17º lugar até 15º vencerem, né? Porque vai continuar na mesma remada ali e não vai chegar a lugar nenhum. Então Fortaleza tem que fazer o serviço de casa e automaticamente torcer aí contra essa turma aqui acima dele. Enquanto o time do Santos tá aqui, vem de uma boa vitória, né? Venceu aí em casa por 2-0 o Botafogo, então querendo ou não aí conseguiu uma boa vitória, ainda mais jogando em casa, né? Que o Santos não tem jogado bem em casa. Se a gente for ver aqui o Santos jogando em casa aqui nesse Campeonato Brasileiro tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, mas vinha de uma sequência bem ruim, né? Conseguiu, acho que 2 vitórias no começo do campeonato, depois empatou, perdeu e vinha de uma sequência bem ruim jogando em casa, né? Mas a princípio aí nesse Campeonato Brasileiro a equipe não está com desempenho tão ruim assim, né? Enquanto o time do Fortaleza jogando em casa aí tem apenas uma vitória, 5 empates e 3 derrotas, né? O Santos jogando fora de casa, né? Nesse jogo aqui o Santos vai estar jogando fora de casa, tem apenas uma vitória, 4 empates e 3 derrotas, né? Ou seja, o Santos jogando fora de casa não costuma ter um bom desempenho nesse Brasileirão. E com isso aqui a gente vai ter um jogo bem equilibrado, né? Eu particularmente acredito que isso aqui é jogo para empate.
Se eu fosse botar aqui um resultado aqui, colocaria um empate com gols aqui nesse jogo, né? E acredito também que é jogo bom para pelo menos 2 gols ou mais, né? Como eu tô falando de empate com gols aqui, grande chance aí de bater pelo menos 2 gols ou mais nesse confronto. E com isso a gente vai ter 2 oportunidades, né? Primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é o mais de 1,5 gols. Grande chance aí de saírem 2 gols ou mais. A segunda opção aí seria uma aposta assim um pouco mais de risco, né? Que seria o ambos marcam. Acredito que também tem chance de bater, mas é um pouquinho mais arriscado. Então a primeira opção aí é a mais viável mesmo, mais de 1,5 gols, né? Pode acontecer do Fortaleza surpreender e vencer por 2-0, do mesmo jeito que o Santos pode vencer por 2-0, né? Então o mais de 1,5 gols bateria assim bem fácil. Agora o ambos marcam é um pouquinho mais arriscado, mas eu gosto assim do ambos marcam aqui, porque se eu fosse botar um placar para esse jogo aqui, né, que eu vou até falar, né, é o placar de 1-1, né? Acredito no empate aí de 1-1 nesse confronto entre Fortaleza e Santos. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Que seja um domingo aí abençoado para vocês, para toda a sua família. E vou estar lançando agora para vocês aqui, galera, os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.